quarta questão aqui, meus jovens. Os tubos de raios catódicos são dispositivos que geram imagem a partir de incidência de um feixe de elétrons, chamado de raios catódicos, numa tela recoberta de fósforo. O feixe de elétrons pode ser deflexionado por campos elétricos e magnéticos, o que possibilita que ele se movimente e trace imagem na tela. Esse é o princípio do fundamento dos cinescópicos usados em monitores de TV, televisores e osciloscópicos. A figura a seguir representa uma vista de um corte de um tubo de raios catódicos mostrando um canhão eletrônico que dispara os elétrons em direção da tela. Então nós temos aqui a nossa tela e nós temos aqui o canhão eletrônico. Vamos entender um pouco o funcionamento da TV para que a gente possa responder as questões. Lembrando que os raios catódicos foram descobertos por Crookes, né? E como é que é um raio catódico, Sandrão? Você lembra que o raio catódico ele sai de um polo, eu tenho aqui dois polos, né? De um polo negativo para um polo positivo. É um feixe de luz que se propaga no vácuo. Embora Crookes foi baixíssima, quase no vácuo, né? Porque ele foi a 0,01 atm de pressão, se não me engano. E esses caras são chamados de raios catódicos porque eles saem do cátodo para o ânodo. O cátodo é o polo positivo. O cátodo é o polo negativo, o ânodo é o polo positivo. Isso aqui não é de uma pilha, porque pilha é um processo espontâneo, né? Os raios catódicos, a descoberta de Thomson, de Crookes, não é um espontâneo, porque ele tem que fornecer energia, né, para o sistema para que isso ocorra. Então ele fornece aqui um geradorzinho de energia. É o que acontece com a TV. No caso da nossa querida TV aqui, o desenho, eu não achei legal o desenho, mas dá para a gente entender mais ou menos depois da explicação de Sandra. Então, a gente já sabe que os termos cátodo e ânodo são usados na eletrônica, né, até na química mesmo, né, são sinônimos de terminais positivos e negativos, né? O cátodo é o polo negativo, o ânodo é o polo positivo, certo? E você sabe que quando você liga, né, a bateria, por exemplo, os elétrons, no caso, vão sair do polo negativo para o polo positivo. Esse é o trajeto dos elétrons, né? Então, em um tubo de raios catódicos, que no caso é esse cidadão aqui, ó, certo? O filamento ele é aquecido, tem um filamento aqui dentro. Aí é que está o desenho. Tinha que ter um outro para mostrar aqui mais ou menos onde é que é o cátodo, o ânodo, e onde é o cátodo, que está aqui mais ou menos. Porque todos os dois é situado no fundo da televisão, certo? Então o filamento é aquecido, e igual às lâmpadas normais, né, de vidro, é aquecido, e aí quando é aquecido, o raio, esse raio que não deixa de ser um fluxo de elétrons, né, que naturalmente vão sair do cátodo, então eles vão sair aqui, ó, porque não vai dar para desenhar aqui talvez, né, mas eles vão sair do cátodo para o ânodo, certo? Beleza? Então o dispositivo está mais ou menos perto, o cátodo e o ânodo estão aqui, beleza? Então, os elétrons que são negativos, né, e o ânodo, então eu tenho aqui o cátodo, deixa eu botar aqui o cátodo e o ânodo aqui, certo? Os elétrons que são negativos vão sair para o ânodo que é positivo. E por essa razão, por o ânodo ser positivo, ele vai atrair os elétrons do cátodo. Em um tubo, presta atenção agora, em um tubo de raios catódicos de TV, que é o que nós temos aqui, na verdade isso aqui tudo é o tubo, né? Em um tubo, o fluxo de elétrons é focalizado formando um raio, ou um feixe, né? Esse feixe ele tem uma concentração, ele é bastante concentrado e ele é acelerado por um dispositivo de aceleração. Deixa eu apagar aqui, certo? Localizado ao longo, então tá aqui, ó, as placas refletoras, para que os elétrons, porque se você deixar, os elétrons vão se focar tudo aqui no meio, aqui, ó, entendeu? E no tubo da TV você vê a imagem nela toda, né? Então esse feixe de elétrons é acelerado
Viaja pelo vácuo, é importante que seja vácuo. Por que, Sandra? Não pode ter matéria nenhuma, senão esse feixe de luz pode, senão esses elétrons podem se desviar, se chocar com alguma molécula, né? Mas, se tiver gás oxigênio aqui dentro, Sandra, não pode, porque senão ele vai se chocar e vai se desviar aí. Bacana? Beleza? Então o que acontece? Então esses elétrons viajam aí pelo vácuo, vão atingir essa tela plana aqui, vão atingir uma tela plana, deixa eu apagar. Vão atingir essa tela plana, beleza? Essa extremidade da TV, ela é feita de fósforo, que está aqui também no desenho, está aqui fósforo, né? Porque o fósforo brilha quando ele é atingido por esse feixe de elétrons, entendeu? Então é mais ou menos aqui. Aí você fala, Sandrão, está parecendo mais física que química. No caso tá parecendo, mas você vai ver que pelo conhecimento químico, pela aula que você teve, você consegue responder essa questão. Olha só, agora vamos para o que a gente falou aqui mais ou menos, para você entender. Então vamos lá. Com relação ao funcionamento do monitor de TV do tipo TCR, tubo de raios catódicos, é correto afirmar. Letra A. Deixa eu até aumentar aqui para poder. Letra A. A substituição do vácuo por um gás inerte melhora a imagem. Não ia melhorar a imagem. Porque se você botar um gás lá que mesmo que não reaja, e aconteceu o que eu disse, os elétrons vão se colidir com esses gases, né? E ao se colidir com esses gases vão mudar a trajetória deles. E essa não é a intenção, né? Porque aquelas placas já fazem com que ele mude a direção dele para que apareça em toda a TV, né? A tela recoberta de fósforo corresponde ao ano da TV. Não, a gente viu que o próprio ano da TV está aqui no fundo da TV, né? A gente mostrou aqui que ele está no fundo da TV, ele está aqui, tá? Próxima questão, próxima letra. A colisão são elétrons contra a tela gera raio-x de alta energia. Olha só, a colisão dos elétrons contra a tela gera raio-x de alta energia. Olha, a produção de raio-x ocorre quando elétrons com alta energia cinética, cinética ela é velocidade, colidem com anteparos duros, como placa metálica. Não é o caso aí agora, né? Então, a colisão dela é geralmente com placas. Deixa eu aumentar aqui para escrever melhor. Geralmente com placas metálicas. Como eu disse, esse desenho não ficou bacana para você identificar qual é o ângulo, tá? Certo? Então, os elétrons, que são os raios catódicos, não possuem energia necessária para a produção de raio-x. Então, esses elétrons não produzem raio-x. Porque os raios-x eles têm alta energia. Logicamente, se eles têm alta energia, eles têm alta frequência. Você vai lembrar da aula de Sandrão de comprimento de onda e frequência. Certo? Comprimento de onda e frequência. Bacana? Letra D. Para a formação da imagem são necessários apenas defletores verticais. Não. Por que você precisa de defletores tanto horizontal como vertical? Para que os raios catódicos atinjam a tela toda. Então, se você tiver só esses carinhas aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Só esses carinhas aqui, só na vertical, esses caras aqui, os elétrons só para um sentido, e a sua intenção é pegar a tela toda, certo? Não é pegar só um foco no monitor. Bacana? Letra E. A aproximação de um ímã na tela pode deformar a imagem. Sim, se você lembrar da aula de Crookes, né? Quando você pega, você tem aqui, né? O polo positivo, polo negativo, polo positivo. Os raios catódicos saem daqui para cá. E quando você bota um campo elétrico nele, se você pegar um campo magnético, por exemplo, botar um ímã, o que é que vai acontecer? Como eles são elétrons, eles vão sofrer desvio para o lado positivo. E aí vai ter uma deformação da imagem. Bacana? Então, letra E. Confesso a você que essa não é uma questão tão fácil de raciocínio, porque mistura um pouco de física com química, certo? E o desenho não ajudou. Bacana? Então, vamos para a próxima questão aí, beleza?
Quinta questão agora, meus amados. Primeiro, em relação àquilo aqui chamamos de água, quando congela, deixa eu mudar a corzinha aqui. Quando congela, parece-nos estar olhando para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, está tornando-se bafo de ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. Inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa da forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se uma nuvem de nevoeiro, mas partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. Comprimir quer dizer aumentar a pressão, né? A água torna-se novamente terra e pedra, e desse modo, como nos parece, tão geração uns aos outros de forma cíclica. Platão. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão decorrem, na verdade, as fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria na escala microscópica. Certo? Acentuando-se, ou seja, tirando o plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma. Então, as fases sólida, líquida e gasosa. Quando você passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eita gasoso feio, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, né? Então, vamos lá. Letra A. A troca de essas fases, né? Troca de átomos entre diferentes moléculas. Então, quando você passa a água do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o vapor e vice-versa, há uma troca de átomos? Não. Continua sendo a mesma molécula com os mesmos átomos. Beleza? Ocorre transmutação nuclear dos elementos. Transmutação nuclear, transformação é reação nuclear. Ocorre reação nuclear aqui? Não. Redistribuição de prótons em diferentes... Não. Se você distribuir os prótons, você transformou a matéria em outra. Entendeu? Então, por exemplo, redistribuição de prótons, você está vendo alguém está ganhando, está perdendo prótons. Então, você está transformando o átomo em outro átomo. Reação nuclear. Aqui, uma coisa importante, aqui não tem reação química não, viu? Aqui não tem reação química não, aqui é apenas mudança de estado físico, certo? Lembre-se que no estado sólido, uma organização maior do que o gasoso, falando dos extremos, né? Aqui as moléculas estão mais próximas, aqui estão mais afastadas, certo? Aí tem tudo a ver com energia, com interação intermolecular, que não é o nosso caso aqui agora. Mas eu só estou já adiantando algumas coisas para você. Letra D. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes da matéria. Correto, você vai mudar a forma estrutural, né? Beleza? Então, essa mudança de estado físico, sólido para o líquido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do gasoso para o sólido para o... nada mais é que um rearranjo estrutural de diferentes constituintes da matéria, ou seja, diferentes átomos, né? Beleza? Letra E. Alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento do material. As proporções dos isótopos mudam? Não, né? E nem tem diferentes isótopos aqui, né? Porque você pegar água, por exemplo, não tem nada a ver. Você pegar H2O, se você passar para o estado, você está no estado líquido, vou passar ele para o estado gasoso, quer dizer que vai mudar o número de prótons do hidrogênio e do oxigênio. Não, não vai, certo? É apenas um rearranjo espacial, beleza? Então vamos para a próxima questão. Chegamos à sexta questão, senhoras e senhores. Então vamos lá. O fogo fátuo é uma luz de cor azulada que resulta na queima espontânea da fosfina, que se forma na decomposição de corpos
é um fenômeno curioso e, por sua vez, assustador, por ser observado em cemitérios. O fenômeno pode ser representado pela equação, tá aqui a equação, e aí eu tenho a fosfina, que reage com O2, forma o óxido, esse óxido com fósforo aqui, reage com água e forma um ácido fosfórico. A produção de luz da cor azulada resultante de queima de fosfina acontece. Lembre-se, produção de luz, meu amigo. Você lembra logo da teoria de Bohr, do salto quântico dos elétrons, que absorve energia e salta para uma camada e na volta emite uma luz em forma de onda eletromagnética que, se o comprimento de onda estiver dentro do espectro visível, a gente vai ver em forma de cor. Então vamos lá. A produção final formado é um gás azul. O ácido fosfórico, aí você tinha que saber, mas o ácido fosfórico na fase gasosa é incolor. Mas mesmo que você não soubesse, vai para as outras. Vamos ver. O P2O5, pentóxido de fósforo, é um gás de cor azul. É uma fase gasosa também, ele é incolor, porque ele produz um ácido que é incolor. Mas tudo bem. Pula para a próxima. Se você não soube, ficou na dúvida, né? Mas lembre-se do salto quântico. Um dos produtos formados... Porque isso aqui, eu vou te dar uma ideia. Isso aqui, questão do Enem, você não é obrigado a saber a cor do gás. Você não é obrigado. Certo? Então, essas questões assim, essas alternativas, valem das outras. Você vai ver que tem uma que tem a ver com o texto. Olha só. Um dos produtos formados recebe energia térmica da combustão e um elétron constituinte de um de seus átomos. Então o cara recebe energia térmica da combustão e um elétron constituinte dos seus átomos sofre excitação eletrônica emitindo luz de cor azul. Aqui está quase certo. O que faltou aqui foi que no estado excitado é quando o cara salta. Então, quando o cidadão salta de uma camada interna para uma camada externa, o elétron salta, ele absorve energia, ele não emite luz. É na volta para o seu estado fundamental que ele emite luz. Certo? Então, a transição de um nível de menor energia para uma maior energia ocorre absorção de energia e não liberação de energia, que é quando emite a luz. Letra D. O oxigênio cede elétrons térmica para possibilitar a combustão. Cede elétrons, e esses elétrons é constituinte e um elétron constituinte de um de seus átomos. Eita viagem da porra. Elétron constituinte de um de seus átomos sofre uma transição eletrônica para níveis mais próximos do núcleo. Que mesmo que você não entenda nada, você estudou, cara, você sabe isso aqui, você assistiu todas as minhas aulas aí. Não é possível. O elétron vai saltar de um nível de energia para mais próximo do núcleo. Ele está aqui, ele vai absorver energia para ir para uma camada de menor energia? Não, ele absorve energia para ir para frente, meu velho. Entendeu? Não é para trás. Então, está errado. Então o correto é a letra E. Vamos lá. Um dos produtos formados recebe energia térmica de combustão e um elétron consiste em um dos seus átomos sofre excitação eletrônica ao retornar retornar para uma órbita mais interna e emite radiação na forma de luz de cor azul. Teoria de Bohr, sexta questão, letra D. Essa, mesmo que você se atrapalhasse aqui no início, meu velho, quando você lisse a sexta, você ia matar ela. Quando você lesse a letra E de Aedes aegypti, você ia matar a questão. Beleza? Próxima questão.